boa tarde para todos. Estamos de volta aqui com o Clube do Livro sobre o livro 40 Segredos que toda solteira deveria saber. Temos falado de dicas para você que é solteira, dicas para a vida sentimental da solteira. E você sabe, a gente já falou de ansiedade e existem outras coisas que também tornam mais difícil, né? Você sabe que quando você vai ficando mais velha, existe aquela coisa do reloginho biológico, né? Começa aquela preocupação da mulher por causa da idade. Ela tem os sonhos dela, ela quer muito ter filhos. E eu queria abordar esse assunto hoje, até mesmo para trazer uma realidade e uma visão diferente daquilo que você geralmente ouve. Porque o que você geralmente ouve? Você geralmente ouve de que você quer casar, ter filhos e formar a sua família. Isso é muito legal, né? Totalmente a favor. Mas eu queria trazer uma outra visão aqui hoje. Foi a visão que eu tive. Eu e o meu marido decidimos não ter filhos. Existe uma tendência na nossa sociedade, principalmente as mulheres, né? A pensar que se ela não tiver filhos, ela nunca vai ser uma mulher completa, ela nunca vai se sentir completa. Como se o fato de ter filhos tivesse muito a ver com o vazio que ela sente muitas vezes, os sonhos dela. Um dia eu percebi que quando eu pensava em ter filhos, tudo que eu pensava era no bebezinho, né? Ai, vai ser muito parecido comigo, vai ser parecido com o Júnior, vai ter os olhos dele. Ah, que lindinho, vou comprar roupinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que um dia caiu assim a ficha de que todo bebê cresce. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. É óbvio, mas é uma coisa que muitas pessoas não pensam. Quando você decide ter um filho, para se decidir ter um filho, é preciso pensar em tudo que você vai poder providenciar para aquela criança, lembrando que aquela criança vai ser alguém que vai fazer parte da sua vida até o fim da sua vida ou da dela, né? Então, não é somente quando ela é uma criança. Aquela criança vai crescer. Aquela criança, ela se torna uma adolescente, aquela criança vai ter as próprias vontades dela, ela vai ter que tomar as decisões dela. Então, existe todo um preparo que uma mãe deveria ter e que não tem. Eu sei, gente, eu sei. Que muita gente vai me criticar, muita gente não aceita essa forma de olhar a vida, mas é uma opinião e um conselho que eu dou de uma pessoa que fez uma escolha e não se arrepende de forma alguma. É uma tarefa perigosa, tanto para uma mãe, porque os perigos estão ali e a mãe, ela sofre, né? Quando o seu filho sofre, você sofre junto. É muito difícil essa coisa de você... É só através da fé que você consegue desconciliar um pouco disso, né? De você não sentir tanta dor por causa do filho. E hoje em dia, você que é jovem, que você está vendo como que a vida está no mundo. Você vai para a escola, você vê o tipo de... E isso é agora, você indo para a escola agora. Imagina daqui a algum tempo como que vai, porque a coisa está escalando para o pior, não para o melhor. Então, às vezes, você é uma solteira que já está chegando numa certa idade em que o seu relógio biológico está dizendo assim, e as pessoas adoram te lembrar disso também, né? Mas o relógio biológico tá chegando naquele ponto que você pensa assim, eu não vou poder mais ser mãe.
Então eu quero trazer essa outra visão para você, para mostrar que existem pessoas que, eu já conheci pessoas, né, que eu posso dizer assim, essa pessoa, ela tinha que ser mãe mesmo, sabe? Eu consigo pensar em uma pessoa aqui que ela foi uma verdadeira mãe. E é um dom, mas nem todas as pessoas têm esse dom. É claro que antigamente, quando Deus criou o homem e a mulher, e ele falou, multiplica, encham a terra, mas a terra já está quase não suportando mais tanta gente. Então, nesse momento, é um momento de você avaliar. Que sonho? De onde vem esse sonho? Será que esse sonho é um sonho realista? Porque eu percebi um dia que eu tinha um sonho que não era realista. Eu só pensava no bebê. Mas quando eu comecei a pensar assim, esse bebê vai crescer, esse bebê vai se tornar um adolescente, vai ter que fazer as suas próprias escolhas. E de repente as escolhas que ele vai fazer são as piores. E eu vou me decepcionar. E tantas outras coisas que podem acontecer, né? Como eu estava falando, o mundo hoje está tão perigoso, você não pode deixar... Das coisas que a gente ouve nos atendimentos, eu digo para você, se você tem filho, você não pode deixar ele com ninguém. Com ninguém, você não pode confiar em ninguém. Você vê o perigo de você colocar essa criança no mundo para ela só sofrer. Como esse domingo eu estava na reunião das 9h30 da manhã e vi algumas crianças de abrigos que nós trazemos, passando, crianças pequenas, que estão em abrigos, sem pai nem mãe. É tanta coisa, tantos fatores que podem dar errado na vida dessa criança. Então, quando você começa a olhar por esse outro ângulo, você começa a avaliar se realmente isso é algo que vale a pena, né? O mundo está aí caminhando para pegar fogo, né? Porque, como diz o livro do Bispo Renato, a terra vai pegar fogo. Então, tá indo para esse rumo. O amor das pessoas se esfriando, a frieza das pessoas. Você vê a frieza das pessoas, como elas tratam umas às outras, como a falta de consideração. Então você vê aí esse sinal bem forte do amor se esfriando nas pessoas. Então, como que você pode se deixar então levar por essa ansiedade de querer casar porque você quer ter filhos, porque você tem que casar logo, então vem aquela ansiedade da idade chegando, esse medo de você não poder ter filhos. Eu lembro que uma vez eu fui a um médico e eles sempre fazem aquelas perguntas rotineiras, né? Olha, você fuma, você bebe, você tem filhos? E eu falei, não tenho filhos. Aí ele, você planeja ter? Eu falei, não planejo. E foi tão interessante que eu não esqueci desse fato, porque o médico, ele começou a questionar, mas por que você não quer? Mas como assim? Você ainda é tão nova. Eu era nova, né? Agora... já não sou mais. Mas naquela época eu era nova, eu casei com 24 anos e com 24 anos a gente já estava decidido que não ia ter filhos, né? E ele estava chocado, como que você pode decidir uma coisa dessas? Então, a mentalidade das pessoas, ela está muito pré-programada para isso. Então, as pessoas, geralmente, por exemplo, quando a gente ouve falar, né, ou um testemunho, às vezes, a pessoa falando, eu não podia ter filhos, eu era muito frustrada, eu era triste, porque ela não podia ter filhos. E quando você começa a enxergar por um outro ângulo, por esse outro ângulo que eu estou falando, você consegue, então, compreender. E aí você vai poder tomar a sua própria decisão. Eu não estou dizendo aqui que é alguma coisa que você tem que fazer. Isso aí é a sua decisão.
Mas o que eu estou fazendo? Eu estou ampliando a sua visão, fazendo você olhar a situação de uma forma diferente que talvez ninguém nunca tenha te ensinado, ninguém nunca tenha te falado. E como a gente mencionou, o mundo está indo de mal a pior. Então, eu não creio, sinceramente, minha opinião pessoal, eu não creio que o mundo esteja um lugar hoje apropriado para crianças, né? Tá triste a coisa. Você que tem percepção, você consegue ver isso, né? Fica aí uma coisa para você pensar, para você avaliar e ajudar você a vencer se você estava se deixando levar por ansiedade por causa disso. Fica aí uma dica para que você venha realmente a pensar um pouquinho fora, né, da casinha, fora daquele mundinho. Você vê a coisa de cima. Isso é bem interessante. Então, a dica de hoje é que você venha pensar. E a tarefinha de hoje é para você meditar sobre esse assunto sem emoções envolvidas. Quem sabe não é isso que você precisava ouvir. Então, serve principalmente, serve para todas, né, de qualquer idade, para você ampliar a sua visão, mas principalmente para você que já está numa idade avançada e começam as cobranças e começam as pessoas a falar, poxa, quando que você vai ter filhos? Se você não casar logo, você não vai poder ter filhos. Como se isso fosse a razão da verdadeira felicidade, né? E a gente sabe que a razão da nossa verdadeira felicidade é ter o nosso Deus dentro da gente. Sem isso, você pode ter 20 filhos e você não vai encontrar a felicidade. Fica aí a dica, tá bom? Nós ficamos por aqui hoje e voltamos no domingo que vem nesse mesmo horário. Tchau, tchau.